Olá, doutoras, olá, doutores. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil aqui da nossa revisão PGE. Meu nome, Salomão Rezedá. Estou aqui para abrir mais um bloco de Direito Civil. Isso mesmo, encerramos a parte geral e agora vamos trabalhar com obrigações. Vamos trabalhar agora com o livro de obrigações. Eu e os demais professores aqui do curso Revisão PGE estamos aí juntos para auxiliar vocês a conseguirem a tão sonhada posse aí nas procuradorias estaduais. Sejam muito bem-vindos a esta aula e vamos começar aqui a trabalhar com a temática de direito de sucessões. Pois bem, direito de sucessões é uma matéria que tem muita gente que apresenta resistência. É uma matéria, sem sombra de dúvida, muito maçante. É aquela matéria que você está ali no início da sua graduação e o professor está ali na frente falando várias classificações e falando várias características que são características específicas de uma classificação longa que envolve direito de obrigações. Apesar de toda dificuldade, apesar de toda a condição de matéria maçante, o direito das obrigações ele é de fundamental importância. E saber direito de obrigações e mexer em direito de obrigações com uma certa facilidade é fundamental não só para direito civil, como também para outras matérias. Veja, por exemplo, direito tributário. O pessoal lá de direito tributário, da revisão das matérias de direito tributário, com certeza, sem sombra de dúvida, vão requerer muito o conhecimento aí de conceitos básicos de direito de obrigações. E aí, se a gente for recordar a parte de direito de obrigações, se você for um pouquinho mais velho no mundo jurídico, como eu sou, você vai lembrar daqueles velhos exemplos de professores entre Caio e Tício. A gente tinha aí a figura do credor e a gente tinha aí a figura do devedor. Algo estanque, algo estabilizado. Logicamente, com a mudança de entendimento, essa visão estática do direito de obrigações, ela ganha um novo contorno. E o direito de obrigações passa a ser visto aí pela maioria da doutrina como um processo. Tá? O direito de obrigações ela passa a ser uma relação mais complexa. Hoje, formado por 3 elementos basicamente. Elemento subjetivo, o elemento objetivo ou material e o vínculo jurídico, também chamado de elemento imaterial. O elemento subjetivo da relação obrigacional são os sujeitos, ou seja, o sujeito passivo e o sujeito ativo da relação obrigacional. Em outras palavras, para simplificar, a posição de crédito e a posição de débito. Tá? Esse sujeito, o sujeito passivo, a gente pode qualificá-lo como um sujeito determinado ou um sujeito determinável. Assim como também acontece com o sujeito ativo, que poderá ser determinado ou determinável. Então, se a prova vier para você e te perguntar que na relação obrigacional sempre os sujeitos ali envolvidos devem ser determinados, essa informação ela é falsa. Ela é falsa porque na perspectiva do sujeito passivo, a determinabilidade a gente verifica, por exemplo, nas obrigações denominadas de obrigações propter rem ou denominações ambulatórias, tá? Que são aquelas obrigações que possuem aí um posicionamento híbrido entre o direito obrigacional e o direito real. Híbrido por quê? Porque ele possui algumas características dos direitos obrigacionais, como ocorre, por exemplo, com a indeterminabilidade do sujeito. Pois, neste caso, o vínculo justificador está com o próprio objeto e não com o sujeito. Veja, por exemplo, para a gente simplificar, a questão da cobrança de um tributo. Se você compra um imóvel, se você consegue, ultrapassar na prática isso, e compra um imóvel com uma dívida de IPTU, por exemplo, quando o município for cobrar o IPTU, ele vai cobrar de você, mesmo não tendo sido você que não pagou. Isso ocorre porque é uma obrigação propter rem. A mesma coisa acontece com a cobrança
por exemplo, das cotas condominiais. Quando o condomínio vai cobrar essas cotas, ainda que não seja você que estava na utilização da unidade imobiliária ao tempo do inadimplemento, a cobrança será feita diante de você, porque se trata de uma obrigação propter rem. Ela nasce pela situação que você tem com a coisa e não por você próprio. Então o IPVA ele é cobrado porque você, por exemplo, é um proprietário de veículo automotor. No momento da cobrança, o Estado vai identificar quem é este proprietário. E se for você, mesmo que não seja quem inadimpliu, a cobrança recairá sobre ti. Claro que você vai entrar depois com ação regressiva contra o antigo proprietário, etc e tal. Mas para o credor de uma obrigação propter rem, isso não importa. Isso importa que a obrigação nasce em razão da condição que você tem para com o objeto da relação obrigacional. Ok? Quando a gente vai falar do sujeito determinável ativo, um bom exemplo que posso citar para vocês existe no contrato de promessa de recompensa. Aquele velho clássico exemplo, perde-se um cachorrinho, perde-se um gatinho, e a pessoa fala, olha, quem achar vai receber X de retribuição. Quem achar não é um sujeito determinado, mas é um sujeito determinável. A pessoa que encontrar aquele animalzinho, ele poderá exigir a promessa do que se foi determinado ali na relação contratual. Legal? Então, os sujeitos, eles, logicamente, dentro de toda a perspectiva ali de sujeito capaz, né, respeitando a teoria geral das incapacidades, eles podem ser determinados quando previamente já estabelecido e conhecido pelas partes, seja o sujeito passivo quanto o sujeito ativo, ou ele pode ser determinável. Legal? Beleza. Dito isso, vamos passar para o segundo elemento, que é o elemento objetivo ou material. Esse grupo de elemento objetivo ou material se refere à prestação, tá? E aí a gente chega ali no artigo 104 do nosso Código Civil e a gente vai ver que a prestação ali tem que ser lícita, possível, determinada ou determinável, né? O plano da validade. Lícita, possível, determinável, determinada ou determinável, tá? A prestação é a própria atividade positiva ou negativa do devedor. Ou seja, consiste basicamente em dar, fazer ou não fazer, tá? Esse é o vínculo material. Legal? A doutrina divide esse vínculo, este objeto, em duas perspectivas. O objeto direto ou imediato e o objeto indireto ou mediato, tá? O objeto direto ou imediato é a atividade humana, é o próprio fazer ou não fazer, é a própria prestação. E o objeto mediato ou imediato é o bem da vida, ou seja, é a coisa em si, é o objeto da obrigação. Eu quero alertar para vocês, porque vocês podem encontrar uma prova que seja uma prova cheia de pegadinhas. E aí uma pegadinha que pode confundir a nossa mente é o seguinte: a coisa, o bem da vida, é o objeto direto ou mediato da obrigação, ok? Porém, ele é o objeto direto e imediato da prestação. Ih, Salomão, bolou tudo. Calma. Veja, a obrigação, quando eu falo, ela é o todo, tá? Então, pelo todo, o objeto faz parte do elemento objetivo, ok? O elemento objetivo tem como primeiro interesse o comportamento do devedor, a obrigação de dar, fazer ou não fazer. Essa obrigação de dar, fazer ou não fazer, ela é voltada para um objeto, um bem da vida. Para a prestação, este bem da vida, ele é o foco central. Para a obrigação, esse bem da vida é o foco secundário. Então, olha a pegadinha.
Para a relação obrigacional como um todo, o bem da vida é o objeto mediato ou indireto, tá? Para a própria prestação, o bem da vida é o objeto direto e imediato. Legal? Então, tranquilo, certo? Tranquilo. Bom, o vínculo imaterial é tudo aquilo, conforme diz a doutrina, é aquilo que une os sujeitos em torno de uma prestação, tá? O vínculo imaterial é aquilo que une os sujeitos envolvidos na relação obrigacional em torno de uma obrigação, em torno daquilo dar, fazer, não fazer e dar. Em torno disso existe um vínculo imaterial. E aí a doutrina discute como é que se caracteriza esse vínculo imaterial. E a gente tem 3 teorias para resolver isso. A gente tem a teoria monista ou a teoria unitária, que diz que o objeto que junta os indivíduos à prestação é uma só, tá? É uma só. O dever de exigir está inserido no dever de prestar. Olha só, a gente tem o devedor, a gente tem o credor. Entre o devedor e o credor tem uma prestação, dar, fazer ou não fazer, tá? O credor, ele tem o dever de exigir, ou ele tem o poder de exigir o cumprimento dessa obrigação, e o devedor, ele tem o dever de cumprir. Caso o devedor não cumpra, surge aí um inadimplemento. Pronto. Esse vínculo de dever e submissão é o que é chamado de vínculo imaterial. E aí, para a primeira teoria, a teoria monista, o dever de exigir a obrigação está inserido. Então, segundo essa teoria, o dever de exigir estaria, então, vinculado ao dever de prestar. Até porque o dever de exigir somente surgiria, né, na perspectiva da ausência aí do cumprimento do dever de prestar. Essa linha de raciocínio, ela foi afastada. É uma linha mais clássica e ela foi afastada e não tem aplicação no nosso Código Civil. O nosso Código Civil lança a mão da corrente dualista ou da corrente binária. Na corrente dualista ou a corrente binária, ele diz que a relação virtual é formada por 2 vínculos, ou seja, a relação existente vinculada com o dever do sujeito passivo de satisfazer o crédito do sujeito ativo e a autorização existente pelo sistema em constranger o devedor para pagar aquilo, ou para cumprir, melhor dizendo, a obrigação a qual ele se submeteu na relação negocial existente aqui. Então, a corrente dualista, ela separa o dever que tem o sujeito de cumprir com a obrigação e a possibilidade, a autorização que o credor tem de constranger o patrimônio do devedor em caso de inadimplência. Esta teoria é a teoria que é utilizada, então, pelo nosso Código Civil. Então, para você, a prova vem de lá perguntando qual a teoria utilizada a justificar o vínculo imaterial é a teoria dualista ou binária. Repetindo, aqui separa o dever da prestação da responsabilidade patrimonial do devedor por causa de inadimplemento. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem 2 palavrinhas em alemão. Meu alemão é péssimo, na verdade, meu alemão é inexistente, mas são 2 palavras que são usadas muito na prática para justificar essa corrente dualista ou binária. Sem aplicabilidade também no nosso Código Civil de 2002,
mas defendida por autores clássicos, como a Maria Helena Diniz, nós temos a corrente eclética, tá? Que é uma terceira corrente, uma corrente minoritária, que diz que os elementos de débito e responsabilidade civil são essenciais e se reúnem completando um ao outro, constituindo então em uma unidade. Como assim? Existe um dever primário do indivíduo de satisfazer a prestação, tá? Existe um dever primário do indivíduo, do devedor, de satisfazer a prestação, e ela está vinculada, ela é correlata à possibilidade do credor de exigir o seu cumprimento mediante a constrição patrimonial do devedor, o que resultaria então aí na imputação da responsabilidade. Veja que neste caso não há uma separação, tá? Um está diretamente vinculado ao outro. Parece, num primeiro momento, que essa corrente eclética seria aí a mais atrativa. Só que aceitar essa corrente eclética, ela acaba não justificando situações comuns do nosso dia a dia. A corrente dualista, ela pode ser espelhada, conforme diz o professor Flávio Tartucci, pelo artigo 391 do Código Civil, que diz assim, ó, pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. O 391 estabelece, então, uma responsabilidade patrimonial do devedor na relação contratual / negocial. Perceba que a expressão todos os bens do devedor, ela deve ser analisada efetivamente com grano salis, ou seja, ela deve ser analisada com parcimônia. Por quê? Porque o próprio CPC de 2015, ele traz uma lista de bens que são bens inalcançáveis, são bens que têm uma tutela protetiva. Por exemplo, a Lei 8009/90 estabelece aí o bem de família, que também garante proteção. Então, numa relação em que o devedor tenha apenas um imóvel residencial, esse bem ele é protegido automaticamente aí pelos reflexos da Lei 8009/90, que seria então um bem de família. Então a gente relativiza essa expressão todos constante aí no artigo 391 do nosso Código Civil. Olhando mais especificamente sobre a teoria binária ou a teoria dualista, nós temos então, vocês viram ali, nós temos a separação do débito e a separação da responsabilidade civil. Essa linha de raciocínio vem da teoria alemã e você pode encontrar na prova a expressão Schuld e a expressão Haftung. Eu acho que é assim que se pronuncia. A expressão Schuld e a expressão Haftung. A expressão Schuld, ela significa débito, ela significa vínculo obrigacional para prestação. A obrigação Haftung significa a responsabilidade, tá? O Schuld, então, é o dever de adimplir, é o próprio débito, e o Haftung é a responsabilidade diante deste inadimplemento. Uma prova pode vir questionar para você e dizer o seguinte: olha, doutor, que está aqui sentado, pode o Haftung e o Schuld, eles sempre existem na relação obrigacional? Empolgado com a afirmativa, você vai lá e acerta essa afirmativa como verdadeira. E ela é falsa. Ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque existem situações nos vínculos obrigacionais em que o Schuld existe, mas o Haftung não existe. E o contrário também é verdadeiro. Existe o Haftung, botei aí um sotaque, não sei nem de onde veio, mas tudo bem. Pode vir o Haftung e o Schuld não aparecer. Por exemplo, obrigações naturais. São aquelas obrigações sem exigibilidade jurídica. Como, por exemplo, ocorre com as obrigações prescritas. Ela não tem mais o Haftung. Ou seja, o seu inadimplemento não resultará na possibilidade de constrição patrimonial do devedor. Porém, se o devedor quiser pagar uma obrigação prescrita, nós estamos aí trabalhando com a renúncia da prescrição. Tema esse que já abordamos na nossa aula referente à prescrição e decadência. Pago
não poderá ser devolvido, porque o débito ele existe. E aí o débito foi satisfeito. As obrigações, por exemplo, vinculadas ao contrato de fiança, eles têm o should, eles têm o haftung, mas eles não têm o should. Por quê? Porque o fiador ele não tem nenhum débito com o locador. A relação de crédito e débito é entre locador e locatário. Porém, o débito do locatário pode alcançar um índice de responsabilidade civil e o patrimônio do fiador, já que então ele é garante, tá? Já que então ele é garante. No material de vocês eu coloquei um precedente do STJ, por exemplo, que trabalha com a ideia de should haftung, só para vocês visualizarem essa ampliação na matéria tributária. E eles dizem que a obrigação tributária também obedece essa dicotomização do débito, essa dicotomização da obrigação em should para débito e haftung para obrigação para a responsabilidade civil propriamente dita. Então, pessoal, eu vou projetar aqui agora na tela para vocês, e nossa, já foi o nosso tempo. Eu vou projetar aqui agora na tela para vocês um resumo disso que eu falei agora. Então, ó, nós temos uma teoria monista, em que há apenas uma relação jurídica, tá? Aí, entre o dever de cumprir e a constrição. O direito de exigir está inserido no dever de prestar. Então, para essa teoria, o dever de prestar ele é uma consequência, ele existe, só vai existir quando você não cumprir aí com o dever de prestar. Ele é um elemento da estrutura do vínculo jurídico, existe apenas um elemento e, como vocês estão vendo, não se aplica ao direito brasileiro. Por sua vez, nós temos aí a teoria binária, que é a que se aplica no direito brasileiro e que justifica a existência de duas relações jurídicas vinculadas ao elemento imaterial, que é o dever de adimplir o crédito e a possibilidade de constrição patrimonial, vinculada aí à ideia de responsabilidade civil. O direito de exigir, então, se difere do dever de prestar. Nós estamos, então, diante de duas estruturas, o should e o haftung, tá? O should e o haftung. 391 do nosso Código Civil. Por sua vez, nós temos uma terceira teoria que é uma corrente minoritária, não é utilizado pelo nosso ordenamento, que é a teoria eclética, na qual os elementos do débito da obrigação eles se complementam. Então, um é uma consequência lógica do outro. O dever primário é a satisfação da prestação, que, não realizado, faz vir um dever secundário, né, que é o complemento do primário, que é a possibilidade de constranger o patrimônio. Ele vê toda a estrutura do vínculo imaterial a partir apenas de uma sustentação. É uma corrente minoritária que não tem aplicabilidade aí no nosso direito brasileiro, mas é seguido por autores clássicos de renome. Legal? Bom, dito isso, nós vamos trabalhar agora. Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo, temos um tempinho. Nós vamos trabalhar agora com a classificação das obrigações. E aí, logo de início, eu quero fazer uma diferença entre obrigações civis e obrigações naturais ou obrigações morais. As obrigações naturais ou obrigações morais são também qualificadas como obrigações imperfeitas ou obrigações incompletas. Porque, como eu disse há pouco, as obrigações naturais são desprovidas de coercibilidade. São aquelas obrigações que possuem o should, porém não possuem o haftung. Tá? São, no caso do exemplo, as obrigações prescritas. São as obrigações também que são vinculadas à atividade ilícita de jogo de aposta. Por sua vez, as obrigações civis são as obrigações denominadas obrigações completas ou obrigações perfeitas. Sobre o dever de pagar dívida de jogo, a gente tem que lembrar um julgamento que
foi realizado pelo STJ, que ganhou bastante repercussão, que é o RESP 1628974 de São Paulo. 1628974 de São Paulo, que garante a possibilidade de cobrança de dívida de jogo realizada por brasileiro em país do exterior onde, vou botar entre aspas, a jogatina é permitida, tá? O cara vai para um país em que se é possível jogar de forma lícita, faz uma dívida e corre para o Brasil, não paga e corre para o Brasil. Essa cobrança o STJ diz que é possível, tá? Essa é possível. Da mesma forma, tem um outro julgamento do STJ, o 1677772 do Rio de Janeiro. 1677772 do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, que não há abusividade no protesto irregular de cheque prescrito. Não há abusividade no simples ato de protestar um cheque prescrito. O que significa dizer que não decorreria deste ato, atenção, deste ato, a configuração aí de dano moral. Por quê? Porque o cheque prescrito, apesar dele não ter o haftung, ele tem um schulden. Então, o STJ não vê problemas quanto ao protesto. Entenda que eu estou falando em protesto. Eu não estou falando nas consequências do protesto. Aí é uma outra discussão. Seguinte, a obrigação civil, a obrigação perfeita, a gente vai enxergar, vai trabalhar com ela a partir de então, e o mapa mental dela é mais ou menos esse. Obrigação positiva, obrigação negativa, que se resume ao não fazer. E a obrigação positiva, nós temos a obrigação de dar, e que aí envolve coisa certa e coisa incerta, e nós temos também a obrigação de fazer, o tal do facere, que alcança as obrigações de fazer fungíveis e infungíveis, tá? Fungíveis e infungíveis. Vamos então dissecar todas essas, deixa eu voltar grandão, vamos então dissecar todas essas possibilidades, iniciando aí o nosso tratamento pela obrigação de dar. E aí, a obrigação de dar, segundo a doutrina dos professores Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, eles qualificam ela, a obrigação de dar, de uma forma esquemática bastante interessante, que ele divide a obrigação de dar em 3 comportamentos: dar, entregar e restituir. E essa diferenciação que eles fazem, ela surge de acordo com o ideal de posse e de propriedade. Pois eles dizem que dar é o ato que resulta na transferência da propriedade da coisa. Por sua vez, entregar é o ato que resulta na transferência da posse ou da detenção da coisa. E, por sua vez, o ato de restituir é o ato que resulta na devolução ao credor da posse ou detenção da coisa. Você pode pensar no primeiro momento e dizer assim, mas Salomão, o ato de entregar e o ato de restituir são muito parecidos, eles se confundem. Não necessariamente. Porque imagine o seguinte, eu estou com um bem, eu estou com um carro de A, ok? Eu tenho que devolver esse carro para A. Essa obrigação é de restituir. Eu estou com um carro de A e A vende o carro para B. Então eu não tenho mais que entregar a A, eu tenho que entregar a B. Nesse caso não é restituir, porque B nunca teve o carro. Então neste caso não é dar, porque a propriedade já foi transferida. É entregar, porque eu estou entregando a posse. Então a teoria dos professores Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona dividem a obrigação de dar em 3 expectativas: dar, entregar e restituir. Pois bem, dentro da obrigação de dar como um todo, a gente tem a obrigação de dar coisa certa e dar coisa incerta. Na obrigação de dar coisa incerta é aquela que envolve a entrega de uma coisa já pré-determinada, já identificada. A obrigação de dar, ela pode ocorrer com a tradição, com a transferência de propriedade na modalidade de tradição, se a gente estiver trabalhando com bens móveis, ou do registro, se for
bem imóvel. Nas obrigações de dar, chama-se a atenção para o ideal da res perit domino suo, ou seja, a coisa perece na mão do proprietário. Mas antes da gente chegar no ideal do perecimento, eu tenho que lembrar para vocês que na obrigação de dar coisa certa, o acessório seguirá ao principal, salvo se houver previsão contrária no título ou nas circunstâncias do caso. E aí eu lembro para vocês que a nossa aula de bens, eu trabalhei com vocês dizendo que a pertença não segue o bem principal, salvo previsão em contrário. Então, o ideal é que a pertença não siga o bem principal. Se você quiser que a pertença siga o bem principal, você vai ter que fazer previsão aí no título contratual. A ideia do 233 casa muito bem com isso, porque ele diz o seguinte, que o normal é o acessório seguir o principal, salvo previsão contrária no negócio, ou, na obrigação no caso, ou que as circunstâncias imponham. Então, a pertença seria aí essa situação. A ideia de dar coisa certa, ela é tão... o objeto tem que ser tão determinado que surge o princípio da exatidão, que está expresso aí no 313 do Código Civil. Que esse 313 tem uma pegadinha muito comum e que vocês não devem cair nessa pegadinha, que é a pegadinha que diz o seguinte: ninguém é obrigado a receber prestação diversa da que lhe foi previamente ajustada, ainda que mais valiosa. Veja, os concursos, eles pegam a pegadinha na parte final do dispositivo 313, porque nos leva a confundir com, por exemplo, o CDC, que diz que o fornecedor deve oferecer coisa melhor para o credor quando, por exemplo, não tiver a que foi negociada. Mas o que o 313 ele fala é o seguinte: ora, quando eu celebrei um negócio onde eu estabeleci a perspectiva do recebimento de coisa determinada, nasce para mim a intenção de receber aquilo. Então, o 313 ele é muito interessante na sua leitura, porque ele fala que ninguém é obrigado a aceitar coisa diversa, ainda que mais valiosa. Mas perceba, ninguém é obrigado. Se o cara quiser, se a moça quiser, por vontade, por autonomia, beleza. Nós aí entraremos em uma modalidade de pagamento indireto por dação em pagamento. Aquela em que a pessoa aceita coisa diversa da que foi previamente ajustada. Não há pecado nenhum. O pecado está em determinar a obrigatoriedade. Pessoal, estouramos nosso tempo, estamos com 33 minutos já desse bloco. Vou dar uma pausa, a gente volta no nosso segundo bloquinho aí, conversando ainda sobre classificação das obrigações. Vejo vocês daqui a pouquinho, então.